Fala pessoal, bem-vindo de volta aqui no nosso treinamento. E para a gente concluir essa parte aqui de criação e edição de tarefas, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para poder incluir anotação, né, ou algum anexo aí dentro de uma tarefa no MS Project. Lá na nossa pastinha de atividades do treinamento, eu deixei aqui alguns outros arquivos, né? Eu tenho inclusive a WBS do projeto, que você viu ali no meu slide da aula anterior. Eu coloquei ela em PDF aqui para que você possa acessar, né? E eu também deixei uma pastinha aqui de anotações da tarefa. E nela eu tenho um documento do Word, que eu vou dar 2 cliques aqui, ele vai abrir. É um briefing aqui bem exemplificativo, aqui é um texto só para a gente poder testar aqui no treinamento, tá? E também um bloco de notas para a gente inserir o conteúdo na atividade ali de brainstorm, tá? Então eu vou copiar esse texto aqui. Vou pedir para que você faça isso aí também quando eu concluir essa aula. E vou vir aqui na nossa tarefa de brainstorm e eu vou dar 2 cliques nela para abrir essa janelinha. E uma outra opção que a gente pode usar para poder fazer isso também é selecionar a tarefa e clicar aqui na aba de informações, ó. Ele também abre. Ou eu também posso clicar com o botão direito e vir aqui em informações. Então tem algumas formas aí de a gente acessar essa janela, né? E aqui a gente tem algumas guias, a gente passou rapidamente no avançado aqui para marcar a tarefa, para definir ela como marco, né? E eu tenho uma outra aba de anotações, onde eu posso pôr aqui um texto qualquer, né? E, enfim, pode ser algum texto aí que vai servir como orientação, né, para alguém da equipe aí que for acessar uma tarefa e tudo mais. E eu vou colar, né? Eu vou colar esse texto ali do bloco de notas aqui para que a gente possa trabalhar, né? Ele veio aqui com espaço, ações, definir ações, beleza. Objetivos, então, eu vou selecionar porque eu consigo formatar esse texto aqui também, né? Não com tantas opções, mas algumas opções básicas, né? Para mim que está bem pequenininho, eu acredito que seja a resolução do meu monitor, não tenho certeza. Mas logo aqui eu tenho um azinho de formatar a fonte. E aí você pode clicar nele e ele vai aparecer essa janelinha aqui pra gente. E a gente consegue, por exemplo, colocar aqui, né? Vou pôr em negrito, vou aumentar aqui para tamanho 14, né? Poderia mudar a cor, colocar um sublinhado e tudo mais. Ele vai mostrando aqui pra gente. Então eu vou deixar isso aqui por ser o título, né? E aí ele vai ficar maior. Posso também selecionar esse texto e aqui eu tenho uma estrutura de tópico, né? Tanto aquela centralização do texto, né? Alinhar à direita ou à esquerda, ou estrutura de tópicos aqui, os marcadores, na verdade, que se eu clicar aqui ele vai pôr aquelas bolinhas, né? E uma outra coisa também que a gente pode fazer é anexar um arquivo dentro da tarefa, né? Eu dei 2 enters aqui e eu tenho um último botãozinho aqui pequenininho, né? O inserir objeto. E aí quando a gente clica nele, ele vai me perguntar se eu quero criar um objeto novo, né? Ou seja, eu tenho algumas opções aqui. Então eu poderia selecionar, por exemplo, um Microsoft Word Document, que ele vai abrir, né, um documento do Word do zero para eu criar aqui e depois salvar dentro dessa tarefa, né? Eu posso criar do arquivo, então é a opção que a gente vai selecionar aqui, né? Porque ele vai buscar um arquivo dentro do nosso computador. Então eu vou clicar em procurar, vou vir aqui em anotações da tarefa e vou selecionar o briefing, tá? Para anexar. E antes de eu dar OK, eu posso pôr para exibir como ícone. Então ele vai ficar um íconezinho ali do Microsoft Word, né, aqui dentro da janelinha. Ou se eu deixar fora, né, sem exibir, dependendo do arquivo, né, do tipo de arquivo, ele consegue fazer a leitura, né? No caso do Microsoft Word, se eu der um OK aqui, ó, observe que ele vai ficar o documento aqui dentro, tá vendo? Ó? Praticamente que nem como se ele tivesse aberto, né? Então a gente consegue visualizar ele direto. Mas não é isso que a gente quer fazer. Eu vou clicar nele aqui e vou deletar, porque a gente vai adicionar esse objeto e vai criar um vínculo nele. Então eu vou criar do arquivo, vou selecionar ele aqui, o briefing, e vou selecionar essa opção de vínculo, tá? E vou também exibir como ícone.
posso até alterar o ícone aqui, ele tem algumas opções, tá vendo? O atual, né, que é o que ele vai marcar. E, enfim, eu poderia procurar aqui. E aí, se você tiver, por exemplo, alguma imagem no seu computador que você queira colocar, né, para poder ser ícone ali, você consegue fazer isso, tá? Posso buscar aqui, eu tenho algumas opções, né? Então aqui eu poderia pôr o caminho também, o caminho dele no meu computador, né? Mas enfim, aqui não tem mistério, eu vou deixar no atual mesmo. Mas o mais importante aqui é o vínculo, que eu quero mostrar para vocês, que ele faz o seguinte. Quando a gente dá um OK num documento vinculado, você vai observar que ele vai entrar aqui. E eu vou dar um OK nessa tarefa e observe que ela fica aqui, ó, com um símbolo de anotação, tá vendo? Ou seja, eu consigo ver que tem uma anotação nessa tarefa aqui, então isso já é um indicador, né, que me alerta aqui para eu poder acessar ela para ver mais detalhes. Mas dentro aqui do nosso briefing, né, não sei porquê, mas não apareceu o ícone aqui no meu, mas enfim, isso não importa agora, eu posso clicar nesse documento aqui e ele vai abrir o Microsoft Word, né? E qual que é a sacada do vínculo, pessoal? Qualquer edição que eu fizer nesse arquivo, ela vai salvar no arquivo lá na raiz, lá na pasta. Então, por exemplo, se eu vim aqui e pintar esse briefing aqui, o título para vermelho, salvar ele e fechar, vou dar um OK aqui. Quando eu abrir a minha pastinha aqui no Microsoft, aqui no meu Windows, né, e clicar nesse documento, ele vai carregar e ele vai abrir alterado, tá vendo? E a mesma coisa na posição inversa, quando eu venho aqui pro Microsoft Project, eu coloco aqui cliente, vou pôr aqui empresa teste, objetivo teste, data, vou pôr aqui 29/5 de 23 e vou dar um save, né? E aí quando eu tô aqui trabalhando no MS Project, né, eu vou até salvar esse arquivo e fechar. Vou fechar o Excel aqui também. E quando a gente abre o arquivo de novo, mesmo eu tendo editado ali, né, vou até fazer mais uma edição aqui. Vou colocar aqui a descrição, verba disponível 100 mil e a descrição, descrição teste, beleza. Só para garantir aqui que a gente tem essas modificações, né? Vou fechar ele aqui. E quando eu abro o arquivo do MS Project, e vou lá na minha tarefa aqui, ó, de brainstorm de criação, vem nas anotações e ele tá aparecendo aqui para mim, né? Nem tá aparecendo como ícone, mas eu dou 2 cliques nele, ele vai abrir no Word, você vê que ele tá alterado, né? Então eu vou voltar aqui para pretinho de novo, igual tava antes. Vou salvar. E aqui nas minhas anotações, né, elas está aparecendo já com as alterações que eu fiz. Então isso daqui é muito interessante porque você pode vincular um documento que está no seu Drive aí, por exemplo, e conforme ele for sendo editado lá pela equipe, né, ele vai estar atualizado aqui. Mas aqui, gente, vale um alerta. Se você alterar o caminho desse objeto aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar o objeto. Se você, por exemplo, procurar um arquivo, adicionar aqui, criar o vínculo, e aí depois você vai lá, alguém da tua equipe vem aqui, troca ele de lugar, ele vai dar erro, tá? Porque ele vai perder o caminho e aí você não vai conseguir acessar esse documento. Então, pensa nisso, tá? É um recurso muito interessante, muito útil, mas a gente tem que ficar ligado nessa questão do caminho, para que a gente evite ali conflito, né, problema na hora de abrir o documento, tá bom? Bom, feito isso, pessoal, a gente dá continuidade na próxima aula, era o que eu tenho aqui por hoje para poder explicar essa questão
de sincronização, né, de documento, de anexo nas tarefas e para finalizar essa parte de edição de tarefa aqui no MS Project também. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.